Vamos fazer a leitura do versículo 12 ao 17. Amém? Todos encontraram? Do 12 ao 17. Amém? Farei a leitura do texto. Diz assim, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgue o coração e não as vossas roupas. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe ele não se volta e muda de ideia, e ao passar deixe uma benção para que vocês possam trazer oferta de cereais e libação ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoque uma reunião solene, reúnam o povo, santifique-se a congregação, congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico do altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Amém? Glória a Deus. O profeta Joel, filho de Petuel, o profeta que Deus chamou para advertir a nação de Israel acerca de como eles estavam vivendo. O profeta Joel teve uma visão de uma destruição que Deus ia trazer à nação de Israel. E não somente de uma destruição ali naquele período e naquela nação, a destruição nacional, mas também ele teve uma visão escatológica de uma destruição dos últimos dias, do grande temível dia do Senhor. E nós vamos ver aqui apenas a visão relatada ao profeta Joel acerca da destruição nacional da nação de Israel, se o seu povo, o povo de Deus, não se arrepender. O profeta Joel, em sua visão, ele vê um grande exército vindo à nação de Israel para destruir a nação de Israel. E também ele vê uma grande seca, uma seca terrível. E também ele vê um fogo consumidor que vai passar dentro dos palmares daquela nação. E ali é um juízo para aquela nação de Israel. Por que Deus estava trazendo o juízo? Ali era o juízo de Deus para aquela nação, para a nação de Israel, porque a nação de Israel tinha se afastado do seu Deus e estava adorando outros deuses, que não era o Deus da nação de Israel. Porque a nação de Israel é um povo escolhido por Deus. Antes da fundação do mundo, Deus separou aquele povinho ali para que o Messias viesse no meio daquela nação. Então aquele povo ali era um povo exclusivo de Deus na época. Então aquele povo não podia adorar outros deuses. Mas só para nós ter uma noção da gravidade, a idolatria foi o maior problema do povo de Deus até o dia de hoje. E sempre vai ser a idolatria. O povo de Deus não consegue dar 2 passos para frente se não se desviar do caminho.
todo o tempo o povo de Deus esteve se ajoelhando diante de um ídolo. Antes fazia imagem de bezerro, imagem de outro Deus. Hoje, ao redor de acessórios, de pessoas, de ídolos famosos, pessoas, jogadores de futebol, cantores. Hoje as pessoas fazem ídolo de todo jeito. Dentro da família tem idolatria familiar. Mulheres que idolatram marido, marido que idolatra a esposa, os pais que idolatram o filho. Ou seja, nós devemos entender uma coisa, irmão, que o nosso Deus é o Deus que está no céu. E ele é ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele requer toda a glória só para ele. Amém? Entendendo isso, irmão, vamos fazer uma retrospectiva pelo que estava acontecendo ali na nação de Israel. O que foi que o profeta viu? O profeta viu um enxame de gafanhotos. O grande exército aqui era um enxame de gafanhotos que estava vindo direto ao encontro da nação de Israel e do Monte Sião para devastar. Nós vamos ver aqui no capítulo, vocês só acompanhem daí. No capítulo 1, verso 4, ele vai dizer assim: o que o gafanhoto portador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Aconteceu, acordem, bêbados. Ou seja, vamos ver logo o primeiro ponto. Bique é o exército de Deus. Uma praga de gafanhoto que Deus está trazendo para aquela nação. Aí no verso 5, Deus, através da boca do profeta, está alertando até os bêbados, porque por conta da crise ia acabar o vinho. Aí no verso 5 ele diz assim: acorde, bêbados, e chore, lamente, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Ou seja, até os bêbados ia ter que ficar sem beber, porque o vinho acabou. A destruição foi devastadora, que acabou até com a plantação de uva. Ele diz assim no verso 6: com dentes de leões e presas de leoas. Ou seja, esses gafanhotos, eles tinham dentes de leão e presas de gafanhotos. Ele continua dizendo assim: tirou a casca das árvores e o jogou fora, e os galhos ficaram brancos. Ou seja, o gafanhoto, aonde ele passa, irmão, aonde há uma árvore, ele vai descascando, comendo folha, comendo a casca da madeira, deixa só o talo branco mesmo. Aqui ele está contando exatamente como o gafanhoto deixou depois de ter passado. Lembrando que aqui é uma visão que vai acontecer ainda. Aí ele diz assim no verso 12: as videiras secaram, a figueira murcharam, as romazeiras e as palmeiras e as macieiras também, todas as árvores do campo secaram. Agora, além do exército de gafanhoto na frente, Deus manda uma seca. Atrás do exército de gafanhoto, agora vem uma seca. Tudo isso é Deus levando a nação de Israel a um arrependimento. No verso 13, no final do verso 13, ele diz assim: porque no templo de Deus não há mais oferta de cereal e de libações. Verso 16: por acaso o alimento não foi tirado diante dos vossos olhos e do templo do nosso Deus? Não desapareceram a alegria e o regozijo? Está fazendo uma espécie de pergunta para aquele povo, os sacerdotes e para os anciões. As sementes secaram debaixo dos seus torrões. Ou seja, a crise, a seca era tão grande,
que as pessoas ainda, na esperança de conseguir pelo menos o alimento, plantavam na seca, mas as sementes morriam, secavam debaixo dos torrões. E nada brotava ali, não nascia nada, nem germinava, porque a seca era muito grande, devastadora. Aí ele continua dizendo: os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Todo o alimento foi perdido, o alimento do campo foi perdido. Como gênio gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. Até os animais. Agora faltou o alimento dos animais. Não tem mais árvore frutífera, não tem mais pasto para os animais e não tem mais cereal para os habitantes. Agora está uma crise total na cidade. Os campos estão perdidos porque os gafanhotos comeram tudo que tinha no campo. A seca veio, devastou o restante. Aí ele continua dizendo ainda, no verso 19: a ti, Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Além da seca, Deus manda o fogo. Então o fogo passa depois da seca. As árvores já tinham perdido a folha, a casca. A seca veio e ressecaram o talo. Agora vem um fogo e devasta tudo, deixa só a cinza por onde passa. É uma crise no templo, porque agora não tinha cereal. Naquele tempo, o ministro, o sacerdote, recebia, era cereal como oferta. Era pagado em cereais. Então, não tinha mais cereal para as ofertas, não tinha mais alimento para o sacerdote estava passando fome, à beira da morte. A população era grande e não tinha mais alimento para aquele povo. O povo estava passando necessidade, passando fome. Os animais também agora tinham que jejuar porque não tinha mais alimento para o gado, para as ovelhas, estavam todos morrendo. Lembrando que isso é uma visão, não chegou a ocorrer. Por quê? Porque Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele revela ao seu servo. Ele revelou para o profeta o que ele ia trazer. Mas só que ele chama o povo a arrependimento. Ele diz para Joel, vá lá e advirta o meu povo para que ele se arrependa. Porque se ele não se arrepender, eu trarei tudo isso. E eles vão ver o estrago que vai acontecer. Só que o profeta chega lá e adverte o povo. Para que o povo se arrependa. No verso 19, no verso 4, vamos ver o que diz o verso 4. A sua aparência era como de cavalos, como cavaleiros, assim corriam. Ou seja, os gafanhotos eram velozes, marchavam, sempre em linha reta. Era como os cavalos, a aparência de cavalos. Ele vai dizer assim, como um estrondo semelhante a de carro de guerra. Aonde passava um, passava todos em fileira. Ele vai dizer assim, eles vêm saltando dos montes, dos altos montes, crepitando como chama de fogo, que devora as palhas como um povo poderoso. Ele faz menção desse exército como sendo um exército de pessoas mesmo, soldado mesmo. Ele vai falando, é como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante dele, o povo treme. Ou seja, a nação que está diante desse exército, ele treme, porque ele sabe que quando esse exército passa lá, não sobra mais nada. Tudo vai consumido por ele. Um exército de gafanhotos, 4 grupos de gafanhotos. Aí ele diz assim, diante deles, o povo treme.
todos os rostos empalidecem, correm como valentes como homens de guerra sobre o muro, ou seja, eles corriam sobre o muro. Cada um vai em seu caminho e não se desvia, é sempre em fileira e não empurra um aos outros, cada um segue o seu rumo. Ou seja, o exército de gafanhoto, ele não fica aqui, ó, um para cá, outro para cá, depois pula para ali. Não. Aonde eles passam em linha reta. Aonde passa um, passa o restante levando o eixo inteiro. Aonde eles passam, só não sobra mais nada. Era a destruição que o profeta estava vendo. E depois disso, a seca e o fogo, ele vai dizer assim, avançam entre as lanças e não se detêm ao seu caminho, invadem as cidades, correm pela muralha, sobem pela janela das casas, sobe pelas paredes das casas e entra pela janela como ladrão. Diante dele a terra treme, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa a sua ordem é poderoso, sim, grande e muito temível. O dia do Senhor virá, e quem poderá suportar? Ele está mostrando aqui tanto a destruição naquele período, como ele está mostrando aqui também uma visão escatológica, a destruição do dia do Senhor. Por isso que ele fala, no dia do Senhor virá, e quem poderá suportar é o dia do Senhor. Irmãos, aqui o profeta chega para aquela nação e convoca aquela nação ao arrependimento, mostrando para aquela nação o que Deus tinha revelado para ele. Diz assim, olha, Deus me mostrou que vai fazer isso, que vai destruir todos os seus campos, toda a cidade vai ficar sem cereal, sem alimento, sem água. Não vai mais ter nada para vocês, o gado vai morrer, tudo. Deus falando por meio da boca do profeta, chamando o povo ao arrependimento. E qual era o arrependimento que Deus estava chamando? Quando Deus chama o povo ao arrependimento, aquela nação reconhece que aquela palavra é verdadeira. Então aquela nação se aquebranta diante do Senhor. E o profeta diz o que aquela nação... O profeta diz o que aquela nação deve fazer. Primeiro ponto. O Senhor convoca o seu povo a converter-se de todo o coração. Verso 12 diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Ou seja, Deus chama o seu povo ao arrependimento, mas um arrependimento genuíno, não um arrependimento de boca, de palavra, mas um arrependimento genuíno. É assim que Deus faz com a nação. Deus quer trazer um avivamento nessa nação de Israel, mas para que ele traga o avivamento, primeiro ele mostra a crise que vai ocorrer. E é sempre assim, toda nação onde houve um avivamento, Deus primeiro permitiu uma crise muito grande. E aqui Deus permite que venha uma crise se esse povo não se arrependa. Deus mostra essa crise diante do povo. E o povo vai para diante do Senhor e o Senhor diz, convertam-se de todo o coração, não de boca, não fingido, mas de todo o coração. E ele continua dizendo, e com jejum
ou seja, é um quebrantamento com profundidade, com jejum, com sinceridade. E ele ainda diz, é com choro e pranto, ou seja, é com lamento, é com pranto, é com choro que Deus quer que a sua nação se arrependa, porque Deus quer um arrependimento genuíno da sua nação. No segundo ponto, o Senhor ordena um arrependimento genuíno no verso 13. Preste bem atenção no verso 13. Rasgue o coração e não as vossas roupas. Ou seja, o que estava acontecendo ali no meio do sacerdote? O sacerdote, na sua cultura, ele tinha um meio de mostrar um quebrantamento. Como era que o povo fazia na época, quando recebia uma notícia dura, uma notícia pesada, eles rasgavam as vestes, né? Em sinal de ira, ou de indignação, ou de quebrantamento, eles rasgavam as roupas, rasgavam as vestes. Assim, quando Naamã, o leproso, chegou para o rei, falou que tinha ido lá para que o rei o curasse, a primeira coisa que o rei fez foi o quê? Foi rasgar as vestes, com sinal de ira, de indignação. Ou seja, e isso saiu do meio da cultura deles e estava acontecendo no templo também. Os sacerdotes adotaram aquele ritual dos governantes e estavam levando isso para dentro do templo. O que eles estavam fazendo? Quando eles queriam mostrar um arrependimento, ou seja, um quebrantamento de hipocrisia, o que eles faziam? Ele rasgava as roupas. Só que isso, Deus já sondava o coração dele. Deus já sabia que ele estava usando isso para mostrar um arrependimento que eles não tinham. Uma santidade que eles não tinham. Então, o que Deus fala através da boca do profeta? Rasgue o coração e não as vossas roupas. Ou seja, o que Deus quer é um arrependimento, é um quebrantamento genuíno. É para rasgar o coração. Por isso ele rasga o coração, rasga o coração, rasga o coração e não as vossas roupas. Deus quer um arrependimento verdadeiro, irmão. Não arrependimento fingido. Se nós, irmão, não se quebrantar verdadeiramente diante de Deus, irmão, nenhuma mudança vai acontecer em nosso meio. Se nós oramos por um avivamento, irmão, nós precisamos nos entregar verdadeiramente diante de Deus com o coração quebrantado. E um quebrantamento profundo. Porque senão, Deus não traz um avivamento para o nosso meio. Nós oramos muito pela nossa vida, pedindo que Deus mude a nossa vida, transforme a nossa vida. Mas nós não queremos rasgar o coração, queremos rasgar apenas as vestes. Nós não queremos se humilhar diante de Deus. Nós queremos orar dizendo assim, Senhor, eu declaro que você vai fazer isso, e aquilo, eu determino. Dando ordem para Deus. Não, enquanto isso estiver acontecendo, irmão, isso daí não é oração verdadeira. Deus quer um coração arrependido, aquebrantado diante dele, genuinamente. Então ele responde às suas orações. Enquanto isso não ocorrer, nós não vamos ter resposta da parte de Deus. Outro ponto. O nosso Deus é misericordioso e compassivo, verso 13, parte B. Só a última parte do verso 13. Diz assim, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ou seja, se converta ao Senhor de todo o coração, porque Ele é bondoso, nosso Deus é bondoso. A palavra de Deus diz que Ele é rico em bondade para conosco, é rico em misericórdia, Ele é bondoso e compassivo.
Ou seja, ele se compadece do seu povo. Sempre que o seu povo se arrepende verdadeiramente, o Senhor se arrepende. Sempre que você vai ver que o Senhor chamou o seu povo a arrependimento e o seu povo se arrependeu, o Senhor se arrependeu. O arrependimento de Deus na Bíblia não é semelhante ao arrependimento dos homens. Porque o arrependimento dos homens é quando eles fazem algo errado e quer voltar atrás. O arrependimento de Deus é quando ele planeja fazer algo e ele ainda não fez, mas ele está dando oportunidade para que o seu povo se arrependa. E quando o seu povo se arrepende, ele não traz o que ele ia trazer. Foi o que aconteceu aqui nessa nação. Essa nação está diante de uma convocação de Deus para um arrependimento verdadeiro. E quando essa nação se arrepende, Deus traz um avivamento para essa nação. Deus está convocando o seu povo, irmão. Isso daqui não é só para aquela nação de Israel da época, não, irmão. Porque a nação de Israel, quando fala em Israel, não está falando dos judeus, simplesmente. Está falando de todo o povo de Deus da história. Tanto o povo de Deus judeu, como o povo de Deus gentil, que somos nós, o povo de fora. É todos que Deus está convocando a um arrependimento verdadeiro. Todos nós devemos arrepender, irmão. Olha como está o nosso governo, olha a crise, o nosso governo brigando entre si, corrupção em cima de corrupção. Os juízes do Brasil, que deveriam trazer justiça, estão corrompidos. Eles legislam por dinheiro, por cobiça. Quem paga mais, ele dá o seu veredito. E quem não tem dinheiro fica preso, mesmo inocente. É o que está acontecendo no Brasil, irmão. O governo está corrompido, a nação é idólatra, irmão. Eu acho que se tiver nação mais idólatra que o Brasil, mas é muito pouco, irmão. Porque o que tem de nação no meio de nós, de povo, no meio dessa nação idólatra, irmão. Você parte, não vou longe, Miguel Alves. Em todo o interior que você for, irmão, você vai ver o terreiro de Macumba. Você parte aqui para o Maranhão. Região inteira. Quando se trata daquela região pro lado do Codó, irmão. Lá não existe Deus. Existem deuses. Lá são os deuses que reinam. Lá é bruxaria, feitiçaria, idolatria. Porque além de ser feitiçaria e bruxaria, também é idolatria. Entendeu? Porque dentro disso tem a idolatria. Vamos para a Bahia. A Bahia é o estado onde mais tem feitiçaria no Brasil, é dentro do estado da Bahia. O estado da Bahia são praticamente quase todos baianos. São tambor de crioula. Quase todos mexem com bruxaria. Já disse alguém lá de dentro que disse que quase todos cantores baianos fizeram pacto com o diabo a fim de conseguir sucesso. Você pode ver que quase todo baiano canta, até os gados cantam, faz sucesso. Por quê? Porque pede, faz pacto com o diabo para adquirir sucesso passageiro, temporário, e no final o diabo vem buscar a promessa, que é a alma deles. E vive o tempo todo sofrendo na garra do diabo, porque fez pacto por dinheiro, por sucesso. Amém, irmão? Nós devemos clamar, irmão, e nos arrepender. Interessante, irmão, é que muitas vezes quando a gente fala para o povo que o povo deve se arrepender, a igreja costuma jogar para o povo fora, para o ímpio. Eu já vi irmão dizendo, rapaz, essas pessoas devem se arrepender. Irmão, quando Deus chama arrependimento, Deus está chamando não é o povo de fora, não. Deus está chamando a igreja ao arrependimento. O ímpio não se arrepende, irmão. Quem foi que disse que o ímpio se arrepende? Se Deus não trazer, ele não vem. Mas a igreja que já foi trazida por Deus, essa é que deve se arrepender. Essa é que deve orar e ir para os pés do Senhor, pelo aquele povo que nem conhece Deus. Não sabe nem discernir entre o bem e o mal. Não conhece nada, aquele povo é ignorante. Você fala de Deus, ele não sabe quem é. Mas a nação de Israel, que Deus já chamou, irmão, esse tem conhecimento do Deus verdadeiro, irmão. É nós que devemos nos arrepender para que Deus tenha misericórdia daquele povo. Entendeu? Se nós queremos que aquele povo um dia seja salvo, a igreja deve se arrepender. É a igreja. Amém? Mais um ponto. Verso 14. Quando o povo se arrepende, o Senhor muda de ideia. Preste atenção o que vai dizer no verso 14. Quem sabe ele não se voltará e mudará de ideia
e ao passar deixe uma benção para que vocês possam trazer oferta de cereal e libação ao Senhor, seu Deus. Ou seja, ele vai dizer assim, se arrependam, quem sabe o Senhor se voltará e muda de ideia. Aqui ainda não tinha acontecido essa tragédia, irmão. Essa tragédia foi uma visão do profeta. Deus revelou que o profeta queria trazer, mas ainda não tinha acontecido. Então o profeta está dizendo aqui, quem sabe se vocês se arrepender, quem sabe ele não volta atrás e ao passar deixa uma oferta, porque a oferta tinha se acabado, a oferta do templo. Os obreiros do templo estavam morrendo de fome. Os sacerdotes viviam das ofertas. E as ofertas eram entregadas em cereais. Como não tinha mais cereal no campo, os obreiros estavam passando fome. Como é que o obreiro vai sobreviver se ele não se alimenta? Então, o profeta está dizendo, quem sabe ele não volta atrás e ao passar deixa uma benção para vocês, deixa uma oferta para vocês trazer diante do Senhor. Verso 15 diz assim, o Senhor exige uma assembleia solene. Preste bem atenção, não é simplesmente uma reunião, no verso 15, mas é uma assembleia solene. Verso 15 diz assim, toque a trombeta em Sião, proclame um santo jejum. Preste atenção, um santo jejum. Convoque os anciões. Uma reunião solene. Convoque uma reunião solene, que ele vai dizer. O que é solenidade? Irmão? Solenidade vem de algo que é sério. Algo que é sério, não é brincadeira. Não é simplesmente uma reunião de homens, mas é uma reunião para um culto diante do Senhor. Ele convoca o quê? Os anciões. Quem são os anciões? Os mais velhos. Amém? O primeiro a vir a ser convocado aqui é os mais velhos, irmão. Às vezes os pais querem que os filhos se arrependam do que eles estão fazendo, mas os pais não querem se arrepender. Os pais não querem se dobrar diante do Senhor, mas querem que os filhos vão, e os filhos não vão se os pais antes não colocar o joelho no chão e não orar por eles, não clamar por eles. Eles não vêm. Primeiro, o profeta convoca o quê? Os anciões. Uma reunião solene agora. E é uma reunião viva, hein? Não é uma reunião solene morta, não. Alguém já disse que não tem nada mais solene do que um cadáver. Não é solene o cadáver? Está ali, não é algo sério, mas está morto. O culto para Deus tem que ser um culto vivo, um culto bíblico, aonde o povo de Deus é vivo, se movimenta, adora a Deus de coração aquebrantado. Verso 16, o Senhor convoca toda a congregação agora, toda a congregação, do mais velho ao mais novo. Agora o Senhor faz uma convocação da congregação geral, todo o povo. Não é mais só os anciões não, os donos de casa não. Agora é todos da casa. Agora ele está convocando toda a nação, todo o povo para se reunir diante dele. O arrependimento aqui tem que ser o arrependimento do mais velho ao mais novo. Todos deveriam se arrepender e se converter de todo o coração diante do Senhor, irmão. Preste bem atenção. Verso 16, que ele diz: reúnam o povo, santifique-se a congregação, congreguem os anciões, sempre começando pelos mais velhos. Convoque os anciões, reúnam as crianças. Ó, primeiro ele colocou o mais velho, agora ele vai lá para baixo e pega o primeiro da ponta e o último. Ou seja, os anciões e agora as crianças recém-nascidas. Preste bem atenção, as crianças recém-nascidas. Lugar de criança é no culto, viu? Às vezes diz assim, não, eu vou para o culto deixar a criança lá em casa. Não, a criança é no culto. Ela cresce dentro da igreja. Ela cresce e aprende desde pequeno. Aprende que ela deve estar dentro da igreja. Entendeu?
Lugar da igreja, da criança, é no culto, junto com a igreja, irmão, para crescer no culto. E ele diz ainda, e os que mamam no peito, ou seja, até os recém-nascidos, aqueles que ainda estão mamando, devem ir para a igreja também. Os pais devem vir trazer seus bebês ir para a igreja. Desde os primeiros dias, no momento que ele pode sair de casa, você já pode trazer para a igreja, que é da vontade de Deus. Amém? Ele continua dizendo ainda, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Ou seja, nem aqueles que estão em noite de núpcias estão livres dessa convocação. Naquele tempo, quando a pessoa casava, a gente tinha um período de férias, né? A núpcia levava dias de férias. Agora Deus está dizendo que até o noivo e a noiva é para sair dos seus quartos. Nem eles estão de férias. Agora eles também estão convocados para essa assembleia solene, para essa reunião, para esse arrependimento. Todos devem se arrepender. Amém? Verso 17 diz assim. Verso 17 diz assim. A oração deve ter motivação correta. Ou seja, não é simplesmente uma oração, não é simplesmente o quebrantamento, não é simplesmente o arrependimento sem destino certo. Ela tem que ter uma motivação certa. O arrependimento e a oração tem que ser pelo propósito. Tem que ter um propósito. Tudo tem um propósito, irmão. Não adianta nós fazer jejum, fazer oração sem propósito. Tudo tem que ter um propósito. E a motivação certa é que os sacerdotes, ministro do Senhor, chorem entre o pórtico do altar e orem. Ou seja, antes de ele citar a motivação certa, porque está no mesmo versículo, ele vai dizer que os sacerdotes, aqueles que estão na frente, aquele que prega a palavra, deve chorar entre o pórtico do altar do templo e chorar diante do Senhor. E a oração é: poupa o teu povo, ó Senhor. Não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Qual é a motivação aqui da oração? Colocar diante daquela nação e das nações vizinhas o nosso Deus, irmão. Pensa numa motivação correta. É quando você diz assim: Senhor, não deixe que o ímpio zombe de mim, Senhor, porque eles vão questionar, será que o Deus dele não está vendo? Porque ele sofre? Você não é crente? Por que você se adoece? Você não é crente? Por que você sofre? Não é assim que o mundo questiona? Vocês não são crente, irmão? Por que vocês sofrem? O Deus de vocês não vê vocês, não? O Deus de vocês não é Deus poderoso, não consegue livrar vocês desse sofrimento, não. Entendeu? Eles zombam, não é só de nós, eles zombam do nosso Deus, irmão. Então, aqui ele está clamando para que Deus mude a situação deles. Por quê? Para que as outras nações ao redor deles não venham zombar do Deus deles. Entendeu? Achar que o Deus dele não é poderoso para livrar eles disso aqui. Agora eles estão arrependidos, irmão. E note, depois do arrependimento do povo, o que Deus faz depois do arrependimento do povo? O povo se arrependeu. Vou fazer uma retrospectiva do texto que vem adiante, que é Deus mostrando depois de um arrependimento. Como é que Deus faz? Deus se arrepende de trazer o que ele vinha trazendo. Ele vai dizer assim: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão.
porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegrem-se e exultem-se, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenha medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, ou seja, reverdecerão, voltarão a ficar verdes, porque as árvores darão seu fruto, a figueira e a videira produzirá com vigor. Os filhos de Sião se alegrem-se e exultem-se no Senhor, seu Deus, porque ele lhe dará chuva em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restaurarei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. O gafanhoto devorador, destruidor, e o gafanhoto devastador, que é o meu grande exército. Ou seja, uma notinha de rodapé em quê? Quem trouxe esses gafanhotos, esse grande exército, para destruir aquele palmar ali, que é a nação de Israel? Se fosse no nosso tempo, de repente viesse um exército de gafanhotos, um grupo de gafanhotos no nosso tempo, eu tenho certeza que o povo ia dizer assim, é coisa do diabo. É o diabo que está trazendo esse gafanhoto. Irmão, nem sempre a destruição vem por parte do inimigo. Às vezes é Deus trazendo a destruição para que o seu povo se arrependa. Aqui o grande exército é exército de Deus. Ele vai dizer assim, o meu grande exército que eu enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor Deus de vocês. E que não há outro, nunca mais o meu povo será envergonhado. Aqui a resposta de Deus àquela nação depois do arrependimento, irmão. Aí no verso 18, a promessa do derramamento, verso 28, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Agora, depois do arrependimento do povo, Deus restaura a terra, restaura o cereal, restaura o azeite, agora vai restaurar o povo. Presta atenção. Acontecerá que depois disso, depois de quê? Disso. E disso o quê? Depois do arrependimento do povo. Acontecerá que depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas profetizarão. Seus velhos sonharão. Os jovens terão visões. E até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naquele dia. Ou seja, agora o Senhor traz um avivamento para o povo. Já trouxe para o animal, para as plantas, as árvores, o azeite voltou a fluir, os cereais voltou de novo, as ofertas do templo voltaram de novo a ocorrer. Agora Deus está trazendo um avivamento espiritual para nós. Que aconteceu, isso aqui é uma visão do profeta. Isso aconteceu em Atos, quando Jesus diz assim, é necessário que eu vá, mas quando eu for, eu não deixarei o órfão, mas eu enviarei o Espírito Santo. E ele conduzirá a toda a verdade. E ele vai dizer assim, não saia de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Agora desce o Espírito Santo em poder sobre o povo. Ele vai dizer assim, até sobre seus filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão. Ou seja, o velho é conhecido pelo quê? Por sonhar, né? Porque o velho já passou por tanta coisa boa, agora ele vai viver só do sonho.
Só do passado, né? Assim, quando ele chega perto de uma pessoa idosa, ele não vai dizer, meu filho, no meu tempo, era a fartura disso, era a fartura daquilo. Meu avô, eu gostava de perguntar a ele sobre o que tinha de bom no tempo dele, e ele dizia, meu filho, no meu tempo, tudo era fartura. Os velhos, naturalmente, eles vivem do passado, sonhando. Mas só que a palavra de Deus está dizendo aqui é que o Espírito Santo vai descer sobre ele. E agora não é mais um velho vivendo do passado, é um velho cheio do Espírito Santo. E o velho cheio do Espírito Santo, ele tem vigor, ele tem sonhos a conquistar. É o Caleb, que com 85 anos queria conquistar uma montanha. 85 anos, não é mais menino não. 85 anos, Caleb queria conquistar uma montanha. Tinha força, tinha vigor, querendo vencer um exército para conquistar aquela montanha. Caleb, com 85 anos, irmão. Assim é um jovem cheio do Espírito Santo. Ele tem sonhos e coloca os seus sonhos em prática. Ele vai dizer assim, os jovens terão visões. O que é um jovem? Como a gente define um jovem? O jovem geralmente é definido por alguém inexperiente, né? É assim? Os velhos já têm experiência vindo do passado. O jovem não tem experiência. Mas só que aqui é um jovem cheio do Espírito Santo. E o que é um jovem cheio do Espírito Santo? Ele tem visões de projetos para alcançar. Agora ele quer ser um missionário, agora ele quer expandir, ele quer alcançar outras nações. Ele se entrega ao ministério de Deus para ir para os países distantes a fim de pregar o Evangelho. Os jovens têm visões de projetos divinos. O projeto de Deus, quando chega na frente de um jovem espiritual, irmão, ele não fica sentado esquentando o banco da igreja. Ele sai, ele evangeliza, ele prega o Evangelho a outras nações. Assim é um povo avivado, irmão. Assim é a igreja de Deus, depois que ela se arrepende e vem o derramamento do poder do Espírito Santo. Se nós queremos ver o Espírito Santo sendo derramado em poder, irmão, porque o Espírito Santo nós já temos, mas o poder do Espírito Santo que vai nos capacitar a fazer tudo isso, irmão, é necessário nós se humilhar diante de Deus, nos arrepender de nossos pecados e se voltasse para Deus de todo o coração. Então o Espírito Santo nos capacita agora com poder para sair diante das quatro paredes e ir pelo mundo, pregando o Evangelho, resgatando almas, irmão. Quantas pessoas por aí que estão escravas de espírito imundo, querendo ser libertos e não sabe por onde ir, aonde buscar a liberdade, irmão. E nós, como igreja, conhecemos um Deus que nos deu poder. Jesus disse, ide pelo mundo, aonde vocês colocarem as mãos, vocês expulsarão demônios. Jesus deu poder à igreja para expulsar demônios. Jesus deu poder à igreja para orar e as pessoas serem curadas. Jesus deu poder para a igreja orar pelo aquele povo e o povo se quebrantar diante de Deus. Jesus capacitou todo mundo, irmão. E o Espírito Santo veio e concretizou o projeto de Jesus Cristo, que era o derramamento do Espírito Santo, irmão. E a igreja hoje ela é capacitada. A partir do momento que ela compreende isso, irmão, ela está capacitada a sair do mundo e fazer a obra que Jesus Cristo deixou para nós fazer aqui na terra. Amém? Nós não somos chamados apenas para esquentar banco, irmão. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos console, nos conforte com essa palavra e traga um avivamento em nosso coração, irmão. Nós precisamos de um avivamento, nós queremos um avivamento nessa nação, irmão. Mas nós não queremos se ajoelhar, nós não queremos jejuar, nós não queremos orar, nós não queremos fazer propósito, nós não queremos nem sequer se reunir como igreja para orar, irmão. Que é tão simples se reunir como igreja para orar, irmão. Todos nós estamos convocados a estar aqui às segunda-feira, irmão, para orar, entendeu? Clamar por essa nação que nós vivemos aqui, irmão. Todos nós, irmão, devemos vir orar. Não substitui a oração em casa, mas cumprimenta-se a oração de casa, a oração no templo. Amém? Um fortalece ao outro junto, irmão. Jesus deu uma ordem que a igreja se reunisse. Aí a igreja de Jerusalém estava sempre reunida, um fortalecendo o outro, irmão. Quando a igreja se reúne, a igreja unida é uma igreja forte, irmão. Amém? Glória a Deus, que Deus nos ajude, irmão. Vamos dar